A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde para você que nos assiste às 21 horas. Boa noite também. Estamos hoje numa sexta-feira para falar de raios, trovões, trovoadas e tantas coisas que a chuva traz neste verão brasileiro. Aliás, estamos no horário brasileiro de verão e tem tudo a ver com o nosso entrevistado de hoje, que está aqui, é o engenheiro René Mina Vernice, pessoa da mídia, já foi dos quadros da TV Bandeirantes, já foi repórter, e mais a sua especialidade sempre foi a energia elétrica. E por falar em energia elétrica, o Brasil é um dos países com maior índice de descargas elétricas no mundo todo. Segundo um levantamento aqui da casa, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o país tem registrado cerca de 78 milhões de quedas de raio por ano em todo o território nacional. Mas não é só sobre o raio, não, mas nós vamos falar hoje com o René Mina Vernice, ele que já foi o diretor da EDP Bandeirante, Eletropaulo? Na minha época, Bandeirante. Bandeirante, né? Agora Energia. É EDP, isso. Hoje é EDP, mas foi Bandeirante Energia, já foi o diretor das concessionárias aqui do município de São José dos Campos, é o entendido na questão de energia elétrica aqui no Brasil. René Mina Vernice, boa tarde, boa chuva. Boa tarde. E para falar de raio, você devia ter chamado Thor, né, eu acho. Exatamente. Acho que ele mora aqui, né, porque com tanto raio caindo... Boa lembrança. E aumentou muito, viu, Paulinho? A incidência de raios no Brasil aumentou bastante, e principalmente aqui na nossa região. Caçapava e Tremembé são as cidades líderes em queda de raio. Agora, o que é que tem a ver o raio com a região? Porque aqui, São José dos Campos, tem muitos raios. Seria o solo? Seria as montanhas? A pergunta é difícil, viu? Eu estava tentando explicar isso para minha filha hoje. Nós vivemos... Qual o nome dela? Luana. A Luana. Nós vivemos numa região que está compreendida entre duas serras. Então... Serra da Mantiqueira. E a Serra do Mar. Então, provavelmente, isso é um dos fatores que ajuda. Por quê? Porque você tem uma concentração de nuvens que fica circulando ali no eixo da Dutra, né? Você tem um entendimento. A Dutra está ali no meio das duas serras. Então, você tem as cidades nesse eixo. Talvez isso seja um dos motivos que fazem ter essa incidência grande de raios. A outra é as questões meteorológicas mesmo, né? Se você assiste aí as Moças do Tempo e tal, você vai ver que sempre nós temos aqui as concentrações, né, das frentes frias, elas param por aqui. Então, talvez por isso. Mas eu não sei exatamente não, Paulinho. Agora, para os apaixonados, o Vale do Paraíba e São José dos Campos é rota dos discos voadores. Já ouvi falar também. Aliás, eu já vi. Também? Eu não sei se eu vi, né? Mas eu vi, chamei minha filha para ver, para dizer que eu não estava doido, né? Mas você sabe, eu morava em chácara, e um belo dia eu vi um triângulo de luzes, né? E elas mudavam de lugar. E eu falei, pô, será que é estrela? O que é isso? Chamei minha filha para ver e ficamos os dois olhando. De repente, aquelas três luzinhas se juntaram numa só e subiu rapidinho. Exatamente como as aparições de discos voadores. Agora, é o primeiro programa que você faz esse relato? Primeira vez que eu falo isso. E quanto tempo faz? Isso foi um ano atrás. Tão recentemente. Mas não é novidade não, porque hoje tem outras pessoas morando lá na chácara e já me relataram que já viram recentemente, coisa de 15 dias atrás. Bom, como diria Paulo Leminski,
quem foi que disse que eles podem vir aqui nas estrelas fazer xixi? Talvez estão a caminho, né? Mudou tanto o Brasil, né? Olha, do jeito que o Brasil está, eu queria citar o Raul Seixas, viu? O seu moço do disco voador. Me leve com você para onde você for. Tem gente que tem vontade de ir mesmo. Ô Renê, você é um especialista em energia pública. Você foi o diretor das concessionárias aqui em São José dos Campos. Uma regulamentação da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. É regulamentação que fala... que determinou que as prefeituras deveriam cuidar da energia dos municípios? Sim, foi a ANEEL que determinou, com base num artigo da Constituição Federal, que diz que todos os serviços públicos devem ser administrados pelo município. E dá como exemplo o transporte público, né? Os ônibus, foi o que foi utilizado. E se entendeu que a iluminação pública era um serviço inerente ao município. Então, tiraram das concessionárias e passaram para os municípios. Minha opinião pessoal é errado. Né? Então, essa é a pergunta. Aliás, não é regulamentação, é uma resolução. É uma resolução. Da ANEEL. Mas que tem um valor muito forte, muito poderoso. Né? Porque quem regulamenta todo o setor de energia elétrica é a ANEEL. É a ANEEL. Então, naquela resolução que você discorda, a pergunta é o seguinte, ela dizia na resolução que os municípios eles respondem pela manutenção da iluminação pública do município. Agora, uma prefeitura, ela tem essa capacidade de trabalhar, de cuidar da energia de uma cidade? Então, é uma pergunta difícil até, porque, assim, uma cidade como São José... 703 mil habitantes. Isso, 75 mil lâmpadas, tá certo? Ela pode se preparar, foi o que nós fizemos, saímos do zero, eu fiz toda a implantação aqui em São José dos Campos em 2014, né? Criamos as equipes, treinamos, compramos caminhões, compramos equipamentos, estoque de lâmpada e fizemos funcionar. Só que assim, você tinha um especialista comandando, que era o seu caso. Que era o meu caso. Agora, você vai para uma cidade que não tem o especialista, que nunca fez isso na vida, ela tem dificuldade, como tem dificuldade até hoje. Lógico que passado aí 4 anos... Da resolução. Da resolução, da implantação, porque a resolução é de 2011. Ah, sim. Então já tem 7 anos da resolução e implantação 2 anos. Foi em 2014 que implantou. 3 anos. A maioria das cidades. Algumas antes, outras depois. A resolução diz que cuida da manutenção, da expansão e da modernização. Então, por exemplo, São José diz que vai trocar tudo por LED. Né? A prefeitura anunciou 300 milhões de reais para fazer a substituição por LED. Eu até digo, cadê, né? Porque isso foi anunciado há mais de 1 ano atrás. A ponte estaiada vai ficar pronta antes do LED. E sem lâmpada de LED. Sem lâmpada de LED. Mesmo porque com 30 milhões de reais, apesar de ter caído muito o preço do LED, você não vai conseguir fazer a cidade inteira como... 300 milhões não é um valor... 30 milhões. 30 milhões. Isso. 30 milhões não é um valor que abraça a cidade toda. Não vai conseguir abraçar a cidade toda. Vai conseguir fazer aí uma boa parte, uns 60%. Mais da metade. Mais da metade, ou seja, todo o centro, vias principais, né? Provavelmente serão atendidas. Eu acho uma iniciativa boa, porém, também não concordo com a forma como foi feita. Por quê? Porque a prefeitura fez um empréstimo. Como foi feito ou como foi refeito? Não, como será feito, né? Porque para fazer, a prefeitura pediu um empréstimo para o BNDES, de 30 milhões. Exato.
Ou seja, vai criar uma dívida para o município. E, por outro lado, o município arrecada em contribuição para a iluminação pública, que é cobrada na conta de luz de todo mundo. Minha e sua. Isso, todos nós. Uma média de 1.800.000 por mês. 1.800.000. Por mês. Então, ela poderia ir fazendo a substituição gradativa do LED. Com o dinheiro arrecadado. Com o dinheiro arrecadado. Por quê? Porque esse dinheiro é um dinheiro carimbado, exclusivo para manutenção, expansão e melhoria. O 1.800.000. 1.800.000. Então, como gasta para fazer um serviço de primeira qualidade e manutenção perto de 600.000, sobra 1.200.000. Sobra 1.200.000 para você fazer expansão e substituição lâmpada de LED. Eu faria assim. Eu lembro até que o Carlinhos sugeriu uma época... O ex-prefeito Carlinhos de Almeida. Quando eu estava lá, ele sugeriu, não, vamos trocar tudo por LED. Não, Carlinhos, não. Primeiro porque o LED ainda não é plenamente confiável. É verdade? É verdade. Com toda a propaganda positiva de que ela dura mais e economiza mais, não é confiável. Ela dura mais e economiza mais, mas ela perde luminosidade mais depressa do que as outras lâmpadas. O que é perder luminosidade? Você tem, por exemplo, na Praça Afonso Pena, nós colocamos LED. 6 meses depois, quando colocou foi um show, né? Todo mundo adorou. Limpinho. Isso. E sem mariposas. Me disseram até que só ficaram as mariposas bonitas. Porque Muito iluminou bem. tudo. Iluminou, ficou um show. Sensacional. 6 meses depois, o pessoal começou a reclamar que estava escuro. Mas mesmo com a lâmpada acesa? Mesmo com a lâmpada acesa. Aí nós tiramos os LEDs e pusemos vapor metálico. Aí voltou a ficar o que é hoje, bem iluminado. Então, ainda há algum problema com o LED em termos de perder luminosidade. Fica mais escuro, né? Apesar de que, se você trocar o LED branco, colocar no lugar dessas lâmpadas amarelas que tem na cidade, o ganho é fenomenal, né? As lâmpadas amarelas é de mercúrio. Vapor de sódio. Vapor de sódio. Isso. Então, a LED em relação ao vapor de sódio, sensacional. Sensacional. Mas em 180 dias... Ela perdeu a luminosidade. Mas qualidade da lâmpada, isso foi há 4 anos atrás, né? Então, talvez já tenha melhorado. Mas como eu não tenho atuado com iluminação pública, eu não posso afirmar. Mas tinha essa característica. O que você tem hoje em São José que dá para ver bem? Ali na Princesa Isabel... Região norte de São José. Em frente ao parque da cidade, aquela avenida está em LED, né? Ali dá para você sentir como é que está. Eu me lembro que quando inaugurou era bem iluminado. E agora perdeu... Continua bem iluminado, mas já não é como era na época da inauguração. Perde o brilho da luminosidade. Está aí uma boa dica para os engenheiros elétricos, não é? Para tentar estudar esse fenômeno. Tem que estudar mais a fundo. A lâmpada de LED em casa, ao contrário, ela é eficiente ao total. Agora, ao ar livre, alguma coisa... Alguma coisa ainda acontece aí. Não sei exatamente o que, mas merece estudo. Agora, nessa entrevista, desde o primeiro bloco, que a gente já está encerrando, está chovendo aqui em São José dos Campos, uma boa chuva de verão. Agora, e trovão também. Renê, por que é que a energia elétrica ela fica indo e vindo durante os dias de chuva? Essa pergunta eu quero que você responda no próximo bloco. Tudo bem? Tudo bem. Porque os chamados picos de energia. Olha, um breve intervalo e a gente volta já com um especialista em energia pública, em segurança pública com a energia elétrica, que é o Renê Mina Vernice. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ok, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que o SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Em outras palavras, bem ligado ao pessoal, os cientistas do INPE, do CTA, do DCTA, esse povo maravilhoso, esses cientistas brasileiros, e esse é o SINDCT, que é o Sindicato Nacional, que responde por todo o território nacional. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone, área 12, aqui na RM Vale, que é a região metropolitana do Vale do Paraíba, pelo telefone 39046655. Programa de hoje, num dia chuvoso aqui no Vale do Paraíba, como dissemos no começo do programa, que o Brasil é um dos países com maior índice de descargas elétricas no mundo. Segundo o INPE, 78 milhões de quedas de raios por ano aqui em todo o território nacional. E o engenheiro René Mina Vernice, ele é um especialista em iluminação pública. René, a pergunta que ficou do bloco anterior para esse é a questão da oscilação da energia elétrica. Tensão. É tensão? Tensão. De repente apaga. Isso. Você tem... As pessoas falam, você tem 110 e 220. Por que essa diferença? O que é essa tensão? Por exemplo, a São José dos Campos é 220, o CTA é 110, Jacareí parece que 110. Isso é rede. É a rede da concessionária que vai determinar quanto que tensão de energia chega na tua residência. Uhum. Não faz grande diferença em termos de consumo. Não faz? Não faz. Se você ligar um equipamento de 110 em 220, ele queima. Se você ligar um equipamento de 220 em 110, ele funciona devagarzinho, ou não Exato. Funciona. Né? Então, é a tensão que determina. Uhum. Só que assim, você tem, na verdade, não é 220, é 227. É mais que 220. Isso. E a ANEEL determina que você pode ter uma variação na energia fornecida para o cliente,
que vai lá de 210 a 227. Então, essa variação, por que ela ocorre? Porque o que tiver pendurado na rede. Né? Okay. Então, você vai ligando coisas, ela vai sugando energia, e isso pode fazer variar a tensão. Teoricamente, não devia variar. A concessionária devia oferecer uma tensão constante para que evite prejuízo para os seus equipamentos elétricos. Bom, então, exatamente. Essa oscilação, às vezes, chega até a apagar ou diminuir, escurece um pouquinho e volta à tensão normal. Nessa volta, geralmente, queima aparelhos, equipamentos eletrônicos acaba queimando. O porquê dessa oscilação de tensão? Então, como eu te disse, você tem duas questões. Uma, dentro da sua própria casa. A sua instalação elétrica, se ela for incorreta, você pode ter essa variação de tensão dentro da sua casa. Isso você vê muito quando assim, você liga o chuveiro e as lâmpadas da casa dão... Exatamente. Isso é a tua instalação que está com problema nos cabos. Aliás, quando tem uma casa com 2 chuveiros, 2 banheiros, a pessoa fala assim, olha, deixa eu tomar banho primeiro para não ligar juntos, senão pode queimar o disjuntor. A minha filha dizia assim, pai, posso tomar banho junto com a minha mãe? Eu falei, no mesmo chuveiro? Ela disse, não, no outro. Falei, não pode. Dá um tempo. Pode, depende da tua instalação. Então, o problema da oscilação é a má qualidade da instalação do prédio. Do prédio. E se for em várias casas, numa mesma rua, provavelmente o problema é da rede da concessionária. E aí, a reclamar a quem? A concessionária. O René Mina Vernice não está mais na Bandeirantes e o Marco Scarpa não está mais na EDP. Você tem atrás da sua conta de luz o telefone de atendimento da EDP aqui na região, né? E toda a conta de luz do país inteiro é obrigado pela ANEEL a ter um 0800 nas costas da sua conta para você poder fazer essa reclamação. Isso seria uma reclamação de tensão. Tá certo? A variação de tensão não queima o equipamento. Ele desgasta o equipamento. Então, você vai tendo variação de tensão, o equipamento vai sendo judiado. Então, você diz assim, pô, variou a tensão e queimou minha lâmpada. Não, queimou a tua lâmpada não foi porque variou a tensão. É porque ao longo do tempo e com as várias variações, ela foi perdendo vida útil. Agora, René, mas e as piscadas? Por que ocorre só em dias de chuva? Não é só em dias de chuva. Não é, mas é mais frequente. É mais frequente por causa das induções de raios mesmo. Tudo é tensão. A rede elétrica é protegida por sistemas de segurança. Ok? Então, se você tem uma sobrecarga que ameaça a rede, ela faz um desligamento. Ela desliga e liga automaticamente. Antigamente era manual. Caía a rede e você tinha que esperar o cara lá na subestação da Bandeirante, da Eletropaulo e tal, religar. Hoje tudo é meio que automático. Então você tem essas piscadas por causa desse desligamento automático. Agora, a gente tem notado que nos dias de chuvas, com os raios, com os trovões, com o vento, nesses dias de chuva, René, as árvores são as grandes causadoras, né, desse desligamento da rede. Agora, a rede ela desliga pelo próprio sistema de defesa automático ou por questão do balanço do vento nas árvores e o fio? Não. O balanço do vento e o contato das árvores com as redes vão fazer acionar a proteção em caso de risco de curto-circuito. Aí é o automático. Automático. O outro desligamento é quando há rompimento dos cabos. Não é por causa da árvore encostar que desliga. Né?
Ela só vai desligar se houver ameaça para a rede. Ela desliga, faz o desligamento automático. Normalmente, ela faz 3 tentativas. Ela desliga e religa. Desliga e religa. Desliga e não liga mais. Agora, o vento faz parte disso aí? Não. O vento faz as árvores balançarem e encostar na rede. Né? Se tiver o galho molhado pela chuva, pode provocar um curto-circuito. Agora, Renê, essa energia, a gente sabe que a energia aqui do estúdio agora, ela pode ter vindo lá do Nordeste ou do Rio Grande do Sul. Qual é a transição dessa energia que a gente recebe na tomada da nossa casa ou no interruptor? Hoje, aqui na nossa região, maior fornecimento vem de Furnas. Né? Mas o sistema elétrico hoje é praticamente todinho interligado. Né? Então, você tem possibilidade de trazer energia lá do Rio Grande do Sul para São Paulo, do Norte e Nordeste até para o Rio Grande do Sul. Você tem condição de fazer o sistema interligado. Por isso é que a gente já teve situações de apagão quase no país inteiro. Por quê? Porque quando há um acidente de sobrecarga, enfim, você vai tendo um efeito dominó. Então vai desligando. No Brasil inteiro. E pode desligar o país inteiro. Você vê, recentemente, lá no Ceará, teve um atentado contra uma torre de transmissão. Foi. Isso é um risco muito grande, né? Porque a derrubada de uma torre, ali derrubou a torre, mas não rompeu os cabos. Vamos que derrube uma torre dessa e rompa os cabos. Você pode... Ele fica energizado ali. Mas você pode ter um risco vai operar proteção. E você pode ter um risco de um apagão em função disso. Agora, então o pessoal lá tem que ir com calma, né? Não, e tem que tomar conta das torres, né? Hoje eles tomam conta por drone, né? Fica... O Brasil não está preparado para essas questões? Por exemplo, lá no estado do Ceará, 259 atentados, ou já passou de 260, 400 pessoas presas, e continua 30% de menores, né, que foram cooptados pelo crime, e continua os atentados, principalmente naquela rede de energia lá, Renê? Não, eu tenho conhecimento desse caso específico, né? Os atentados lá são mais contra prédios públicos, ônibus e tal, né? Agora, é um problema que o país está vivendo, né? Quanto maior o desemprego, maior a violência, né? E nós temos aí uma situação bastante grave ainda no país e sem muita perspectiva de solução rápida, né? Quer dizer, não mudou. Eu acho que não mudou nada, né? Eu acho que piorou, de certa forma, porque as expectativas políticas... Nós não vamos falar de política, vamos falar de energia, exatamente. Né? É que política é um combustível e tanto, não é? Dá uma energia, né? Agora, mudou, mas mudou com medo, não é? Nem me fale, né? Você pega o caso aí do Jean Willis, né? Exatamente, um deputado federal. Eu me lembro do... Eu era ainda jovenzinho, mas na época da ditadura, né, do regime militar, as pessoas saíam do país num rabo de foguete, né? Como diz a música O Bíblia Equilibrista. Exatamente, né? Boa lembrança. E o Jean Willis está saindo no rabo de foguete, né? Preocupado com a sua segurança. Aqui no Brasil ele já estava andando com guarda-costas, né? Então, realmente houve uma mudança. E é terrível, né? Porque você vê, voltamos para a energia elétrica. Quando eu era gerente da Bandeirante, nós fizemos um trabalho, uma ação de regularizar o furto de energia lá no conjunto Dom Pedro. Né? E aí ligaram para minha casa assim, antes de arrumar isso aqui, nós vamos apagar o senhor. Poxa. E aí eu tive que andei 3 meses com segurança. É horrível.
Imagina o que ele está passando Meu, agora. é horrível você andar com segurança. Os caras estão tomando conta de você o tempo todo. Mas no teu caso foi fácil. Foi só falar com o Marrom que ele foi lá e acertou com todo mundo. Na época eu não conhecia o Marrom. Não conhecia? Não. Marrom é gente boa. Diz que ruim é a onça, né? Que não engoliu ele quando era pequenininho. Renê, quando um raio cai perto da casa da gente, essa pergunta eu quero deixar para o próximo bloco. Nem precisa ser nos fios, basta o raio que já falta luz. Você pode explicar o porquê que ocorre isso? Vamos lá? Então, um breve intervalinho, a gente volta já para o próximo bloco com René Mina Vernice. Ele é especialista em iluminação pública aqui no Vale do Paraíba. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. René Mina Vernice foi o diretor das concessionárias aqui do município de São José dos Campos e diretor também da Bandeirante Energia em São José dos Campos. E hoje mantém o seu escritório de atendimento, que é o Rever Energia. Rever Energia. Por que Rever? Porque a energia precisa ser revista o tempo todo, né? Uhum. A gente atende principalmente indústrias e grandes comércios, né? E você tem contratos de demanda, você tem manutenção de cabine primária, enfim, você tem vários serviços de energia elétrica que precisam ser revisados constantemente. Daí, Rever Energia. O empresário ele tem que investir não só na fiação elétrica, nos disjuntores da sua empresa ou até da sua casa, mas também na questão do consumo de energia. Ele pode, com uma revisão dessa, baixar até 30%? Pode, com certeza. Sempre existem as normas, as formas de economizar energia, né? Hoje as pessoas estão bem mais conscientes, troca de lâmpada, cabeamento adequado, disjuntor adequado, utilização da iluminação natural, né? Uhum. Você vê, por exemplo, pega o Center Valley. Eles abriram vários espaços para a entrada da luz natural dentro do prédio, né? Para dar mais luminosidade e maior economia. Utiliza menos iluminação artificial. Então, esses conceitos, se você pegar, por exemplo, um bom exemplo, o prédio ali da Telefônica, na Humaitá.
ela foi feita no momento em que a energia elétrica estava barato, aquele prédio. Então ele não tem janela. Já reparou? Exatamente, é tijolinho à vista. O conceito da arquitetura não levava em conta o uso da iluminação natural. Agora, você pega, por exemplo, prédios no Aquários. Né? Todos envidraçados. Todos envidraçados, porque já são com um novo conceito para a utilização da energia da iluminação natural. Quer dizer, isso vai economizar. Agora, a pergunta que ficou, e a gente retoma já a esse assunto, Renê, é a questão do raio em dias de chuva, que o próprio raio, mesmo que caia perto da casa de alguém, acaba apagando, desligando a energia. Por que ocorre isso? Da casa, não. Isso não ocorre, é muito difícil. Né? Mas já aconteceu. Mas é raro. Uhum. O que acontece? Se o raio cai perto da rede elétrica da concessionária e cria uma indução dentro dessa rede, pode operar a proteção. E aí o desligamento. Né? Faz o desligamento automático e aí você fica sem luz uma rua, um trecho de rua, enfim. Né? O que você tem que tomar cuidado com o raio, as pessoas dizem assim, eu tenho que desligar a televisão, quando está caindo raio e tal. O problema é que toda residência, toda instalação elétrica devia ter o seu aterramento. E não tem. E não tem. Mas isso é um erro do engenheiro? É um erro do engenheiro. É que nem toda casa é projetada por engenheiro, por arquiteto. Né? Muitas vezes o cara contrata um pedreiro e ele faz tudo, né? Desde o encanamento de água até a energia elétrica. Exatamente. E aí não põe o neutro. Né? Então, sem o neutro, você não tem a fuga da descarga elétrica. E a descarga elétrica ela pode entrar pela rede elétrica, pela antena de TV ou pela rede de telefonia dentro da sua casa. Pela telefonia, pela antena da TV ou pela rede elétrica? Isso, por causa de indução, né? O raio cai próximo da rede e entra na rede de telefonia. E vem e vai queimar teu telefone. Bom, então os cuidados que a pessoa tem que ter começa na construção. Na construção. Tem que ter o neutro. O neutro. Como tem para ter o aterramento, né? Que é o chamado fio-terra. O fio-terra. Como a rede da concessionária tem os seus aterramentos. Se não tiver aterramento, você vai ter muito mais problema na rede, né? Bom, então os cuidados para os dias de chuva, é esse, aterramento. Isso. Desligar a televisão e a antena da televisão da tomada. É uma forma de você proteger teu equipamento, mas eu não desligo nada. Até porque... Mas ninguém desliga, né? Não, isso, até porque se cair um raio e queimar a sua televisão, você pode recorrer com um pedido de indenização para a concessionária. Então, essa é a pergunta que nos mandaram aqui. Olha, quando ocorrer a queima de equipamentos eletroeletrônicos devido às oscilações ou sobrecarga no retorno da energia, o consumidor tem direito ao ressarcimento. Então, mas e como preparar isso? Bom, está aqui, eu trouxe exatamente isso. Se você entrar no site da ANEEL, você procura a resolução 414, e no artigo 203, você tem, então, toda a norma de ressarcimento de dano elétrico. Tem direito toda a instalação de baixa tensão, né? Que vai ter aí 220 ou 110. Por quê? Porque as de alta tensão são obrigadas a ter proteção. Então, se ela não tem proteção, problema dela. Agora, todo o equipamento queimado, a concessionária faz o ressarcimento se houver o que eles chamam de nexo causal. Ok. O que é isso? É assim, queimou
seu laptop. Ok. Hoje, às tantas horas, você vai fazer uma reclamação e a concessionária tem um registro de todas as ocorrências da rede. Se naquele dia e naquele horário que você reclamou teve uma oscilação de tensão que foi registrada pela concessionária, há o nexo causal e ela paga o teu prejuízo. Então, deixa eu te fazer um testemunho. Na região leste, no Campo São José, ocorreu uma chuva lá, com vento, trovada e raio, e queimou o televisor, queimou o aparelho de som, queimou a geladeira. E a gente fez esse pedido até a EDP Bandeirante, a EDP. E eles são engenheiros elétricos, nós não somos, e eles disseram que não houve o nexo causal. Como explicar isso para um leigo que queimou por queimar e não por conta da energia ou do raio? Então, provavelmente o morador tem plena consciência de que queimou no raio que caiu naquele dia e naquela hora. Exato. Tá certo? O que ele pode fazer? Ele pode contestar o laudo da concessionária. Para isso, ele contrata um engenheiro eletricista. Mas o coitadinho não vai fazer isso. Né? Mas eu acho que às vezes vale a pena, né? Uhum. Faz um laudo onde esse técnico vai dizer: olha, os equipamentos foram queimados por descarga atmosférica, por raio, por alta tensão. Uhum. E aí ele vai contestar o laudo da concessionária. Está aqui no capítulo de danos elétricos da 414, dá esse direito ao cliente. E ele pode, se também, vamos dizer, a concessionária diz que não tem direito. Ele recorre à ouvidoria da concessionária. A ouvidoria diz que ele não tem direito. Ele recorre à ANEEL. E aí a ANEEL vai checar os registros da concessionária. Porque, assim, não estou dizendo que a concessionária é inidônea, mas, né, ela pode querer fugir de alguns prejuízos. Por exemplo, uma rua inteira. Né? E outros vizinhos tiveram Aí gera o nexo causal pela própria, pelo número de reclamantes, né? Quer dizer, 10 pessoas reclamaram no mesmo dia, mesma hora. Já criou o nexo causal, não tem o que discutir. Nesse caso, a promotoria do município seria o ajudante da PROCON, Defensoria Pública, tem que ser. Dr. Jairo Salvador. Né? Procura. Agora, assim, eu procuraria primeiro o PROCON. Primeiro, assim, faço a reclamação normal. Tenho 90 dias para fazer a reclamação, hein? Passou disso, não pode reclamar mais. Olha, então, atenção. Você que nos acompanha, primeiramente, o PROCON. Primeiro vamos fazer assim, já que você quer um roteiro. Você liga na concessionária, queimou seu aparelho, imediatamente você liga na concessionária e diz: ó, queimou meu aparelho, hoje é dia tal, tal hora. Ela te dá um protocolo. Correto? Com isso, você já tem uma garantia de que você fez a reclamação. E diante da negativa... Aí você entra com o pedido de indenização. Okay. Para entrar com o pedido de indenização, você tem que dizer para a concessionária data e horário, informar que é o dono da residência ou responsável por ela, relatar o problema, né? Você vai dizer, ó, aconteceu assim, 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 né? E vai ter que dizer os equipamentos que queimou, qual é a marca, modelo e tal, né? Agora, haverá a necessidade de se ter a nota fiscal do aparelho? Não, não há. Não há. Não é obrigatório exigir um comprovante de propriedade do aparelho. Está aqui escrito, na resolução. Qual é a resolução, Renê? A resolução é a 414, artigo 203 até 207. Resolução. Até 210. Resolução? 414 da ANEEL. 414. Isso, você põe a ANEEL, entra no site da ANEEL. Aí lá na busca você põe resolução 414. Normalmente ela aparece já na primeira página. Você clica nela e procura o artigo
203 a 210. Está tudo explicadinho lá. Tá certo? Aí, com a ajuda, faz encaminhamento. Primeiro para a concessionária, se houver a negativa. Ouvidoria. Negativa, daí PROCON. Ou o ANEEL, você que sabe. Muito bem. Vai primeiro no PROCON, que você está aqui perto, né? Renê, da sua época de superintendente, diretor da Bandeirante Energia, naquela época não tinha a questão de bandeira tarifária, não é? Não tinha. E eu gostaria de perguntar, a pergunta de um ouvinte aqui, saber quais são e como funciona as bandeiras tarifárias. Mas para o próximo e último bloco de hoje, eu quero perguntar mais da Rever Energia, aonde funciona, como funciona, tá certo? Tá certo. Um breve intervalo e a gente volta já com René Mina Vernice. René, ele é um especialista em iluminação pública e industrial também. Energia elétrica em geral. Um breve intervalo e a gente volta já com René Mina Vernice aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, de volta, último bloco de hoje, aqui do Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Mais uma vez, lembrando ao senhor e à senhora que o Brasil é um dos países com maior índice de descargas elétricas no mundo, essas descargas de raio. Este é um levantamento do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aqui de São José dos Campos. E esse levantamento do INPE mostra que o país tem registrado cerca de 78 milhões de quedas de raio por ano aqui no Brasil, em todo o território nacional. Claro que aqui no Brasil. Mas com isso vem a questão da queima e da perda de aparelhos. Ô, Renê, agora, uma questão aí de queimou o aparelho, queimou o televisor, queimou
a torradeira queimou, a geladeira. Agora, lá tem um prazo de... Se você disse que a pessoa tem 90 dias para fazer o pedido de indenização. Agora, mas são bens que a pessoa não pode ficar sem televisão, não pode ficar sem a geladeira. E se o cidadão, a dona de casa, por exemplo, ela consertar esses equipamentos? Ela não pode consertar antes de fazer o pedido de indenização. Uhum. Por isso, então, ela deve fazer o mais rápido possível, né? Como eu disse, imediatamente fazer um registro pelo 0800 da concessionária para que você tenha um protocolo do ocorrido. O prazo máximo para a realização da verificação pela concessionária é de 10 dias a partir da data da solicitação do ressarcimento. Quantos dias? 10 dias. 10 dias. No caso de um equipamento utilizado para acondicionamento de alimento, ou seja, geladeira queimou, o prazo é de 1 dia. Então, você reclamou no dia seguinte e a concessionária tem que estar lá para poder verificar o equipamento. E aí a concessionária vai dizer para você, olha, manda consertar. Ela já fez o laudo, já verificou, vai fazer o laudo e ela manda você consertar. Aí você vai apresentar a nota do conserto para que ela faça o ressarcimento. Bom, apenas nesse caso? Apenas nesse caso. Senão ela tem 10 dias. Aí você vai dizer, bom, o cara fica 10 dias sem televisão? Fica 10 dias sem televisão. Ou pega uma emprestada até lá. Ou pega uma emprestada. E torcer para não cair outro raio, né? Normalmente essas casas hoje têm 2 TVs, né? Geralmente tem. Geralmente. René Mina Vernice, como funciona hoje as bandeiras tarifárias? Sim. Quais são elas? É a verde... verde, amarela e vermelha, né? Verde, amarela e vermelha. Isso. Como funciona? Funciona dependendo do nível dos reservatórios, né? Você tem, quanto mais cheio o reservatório, menos se utiliza as geradoras por óleo diesel, né, as termoelétricas. E aí você tem a bandeira verde. Conforme você vai tendo o reservatório mais vazio e vai sendo obrigado a ligar as termoelétricas para compensar a demanda de energia total do país, você vai subindo as bandeiras para amarela e para vermelha, que é a mais cara, né? Então, vermelha é a mais cara. É a chamada termoelétrica. Isso. Não, amarela também, né? Amarela também. A verde é que nós estamos só com a água, com a hidrelétrica, né? Agora, René, a energia solar, a energia eólica, que é a do vento, a solar, que é através das placas de energia captada pelo sol, são conhecidas como energias sustentáveis. Elas podem tornar o Brasil autossuficiente com essas energias? Bom, o Brasil, teoricamente, é autossuficiente. O que acontece é que essas energias substituem o risco do controle das hidrelétricas, né? Dos reservatórios de água. Elas podem ir substituindo aos poucos o nosso sistema, que é basicamente hidráulico, né? Nós temos poucas termoelétricas e temos apenas aquelas usinas de Angra nucleares, né? Então, nossa geração de energia, praticamente 80% é hidráulica, é por água. Então, hoje você tem, entre solar e eólica, algo em torno de 6%. Quanto mais isso aumentar, melhor para nós, né? Só que o grande problema é a ocupação do solo, porque essas placas fotovoltaicas, aquelas hélices, né? Elas ocupam terreno. Então, é um jogo aí, um conjunto de conveniências, né? Lá no Norte e Nordeste está crescendo bastante, o que é muito bom. Agora, mas e a ocupação desses espaços? Não vai diminuir, por exemplo, áreas de plantio a favor? Então, o que está sendo muito utilizado no Norte e Nordeste? São áreas de árido, né? Terrenos áridos. Onde não se planta nada. Onde não se planta nada.
Aí no caso, pode-se fazer a energia eólica ou a fotovoltaica, que são pelas placas solares. Agora, qual é mais barato? A eólica ou a equivalente. Basicamente equivalente à instalação, né? E a geração é fantástico, né? Agora, é muito bom. Tem uma padaria aqui na Rua Paraibuna que o consumo de energia era por volta de R$10 mil. Investiram-se na energia solar, chamada energia limpa, e hoje está por volta de R$2 mil. Então, é 80% mais barato? Olha, depende. Eu não sei exatamente que tipo de instalação que ele tem. Se ele tem uma instalação em baixa tensão, você pode gerar até a energia total, economia de 100% da concessionária. Melhor do que isso, você pode vender o que sobrar de energia para a concessionária. Né? Passa a ser um produtor. Passa a ser um pequeno produtor, um microprodutor. Né? Agora, quando você tem um contrato de demanda, você é média tensão ou alta tensão, aí é só um percentual. Depende do teu contrato de demanda, você vai poder ter aí até 80%. É o caso dessa padaria? Talvez. Né? Então, padaria, pizzaria, restaurantes poderiam migrar para o investimento na energia solar? Olha, todo mundo pode migrar para a energia solar. Até o cidadão comum? Até o cidadão de uma residência. Né? Eu conheço algumas residências que têm energia solar. O Luizinho, conhece o Luizinho? Conheço. Então, o Luizinho tem na casa dele energia solar. O vaso. Isso. Ele é vaso. Não sei. Então, ele tem. E quem instalou foi o Geraldo. Geraldo. A Midimax também tem aquela loja o Lauro da Midimax também tem energia solar na casa dele. E eles estão felizes. Quer dizer, consegue, então, uma economia de até 80%. Até 100% da residência. Até 100%. Isso, ou mais até você vendendo o teu excedente. Agora, por que todo mundo não faz, então, né? Porque o investimento ainda é caro. Por quê? Porque muita coisa ainda é importada, a nacional não é de boa qualidade ainda, estão aprimorando, mas o preço está caindo gradativamente. Quem viver, verá, então. Eu acho que no futuro, a energia solar vai ser muito forte nas residências. Tipo 30%, 40%? Eu acredito que talvez até mais, viu? E o que fazer com... O que esse daqui para frente? É daqui a 20 anos? Por aí. Ô, Renê, e o que fazer com essa sobra? Essa sobra, nós vamos ter o carro elétrico. Que vai consumir energia. O que não consome nas casas. Né? Nós vamos ter tendência é que você não tenha mais carro a combustível diesel, né, na gasolina. Na Europa já tem leis dizendo que a partir de 2000 e tanto aí, 2040, não tem mais carro a gasolina, é tudo elétrico. Na Inglaterra, por exemplo, né? É até um incentivo. Isso. Quanto mais elétrico, até menos impostos. Né? Exatamente. Então nós já temos aqui alguns carros híbridos, né, com energia elétrica e energia de combustível. Ok. Renê, agora, se o cidadão quiser informação sobre energia eólica ou energia solar, consegue na Rever Energia? Olha, consegue, mas a Rever Energia não trabalha com isso. Qual é a especialidade da Rever Energia? A especialidade da Rever Energia é o relacionamento com a concessionária, em todos os seus âmbitos, e todo o serviço de instalação e manutenção de energia elétrica em indústrias e grandes comércios. Se um empresário está montando um galpão e lá terá máquinas, isso, é melhor ele passar antes... Se ele contratar a Rever Energia para cuidar, nós fazemos desde a instalação elétrica até a ligação dela. Ou seja, fazemos tudo. Vamos fazer a instalação, os cabeamentos,
e vamos cuidar do relacionamento para ligar junto à concessionária. Porque hoje, uma ligação elétrica junto à concessionária de um galpão demora até 180 dias. E se tiver assessoria da Rever Energia? A gente consegue reduzir esse prazo consideravelmente. Que maravilha. A Rever Energia fica na Claudino Pinto? Não fica mais na Claudino Pinto. Antigamente era. Era. Hoje nós estamos, na verdade, com home office para redução de custos, né? E trabalhamos com o pessoal técnico num galpão que fica ali no Jardim Burumbi. Agora, endereço ou rede social, qual é? Telefone. Qual é? 3923-1825. 3923-1825. Esse é o telefone da Rever Energia. E você tem o nosso e-mail, que é o reverenergia.com.br. reverenergia.com.br. E tem o nosso site. Se você colocar Rever Energia no Google, você vai achar o nosso site. Tem eu no LinkedIn, enfim. É fácil de achar. É fácil achar. Aliás, se você botar René Minavernice no Google, você vai ficar espantado. Eu mesmo fico espantado com a quantidade de citações que tem. Que vai para a Rever Energia. Que vai dar na Rever Energia. Engenheiro René Minavernice, muito obrigado pelas explicações, pela entrevista aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço, como sempre, a oportunidade de me relacionar com os ouvintes aqui de São José dos Campos e do Brasil inteiro aqui, no caso, né? Bacana, obrigado pela participação. Olha, você, a partir de hoje, eu tenho certeza que vai pensar bem antes de fazer a instalação elétrica. E se você precisar de uma força, de uma assessoria, reverenergia.com.br. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique de Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é da jornalista Shirley Marciano, assessorada pela Paula Pisa, e a presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Pague a luz. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.